Eu corro com a Seven há 2 anos. Com a Seven Runner Cruise eu já corro aproximadamente uns 5 anos. Bom, quando começou 2020, os meus planos para a corrida era fazer 2 meia maratonas, mais ou menos em abril, uma, e a outra provavelmente era SP City, que eu ia fazer em julho. E aí, mais pro final do ano, eu ia ver se eu insistia mais em alguma meia ou se eu tentava ter uma maratona, enfim, eu ia ver como que eu estava me sentindo, mas a princípio eram essas duas que eu ia fazer, assim. Eu não tinha em si muitos planos. Eu sabia que eu tinha que retornar ao corre, mas diante da pandemia, diante do acontecido, eu tinha os planos de voltar. Eu assim só não sabia dizer para você que eu ia voltar no começo, no meio ou no fim. Mas eu sabia que dentro da minha estrutura psicológica, dentro do acontecimento, eu sabia que eu ia voltar em 2020 a correr. Eu só não sabia quando, mas aquilo que eu tinha de perspectiva, que eu tinha de meta e que eu tinha a realizar, eu sabia que era em 2020. As autoridades acreditavam que o contágio fosse feito apenas pela ingestão da carne de animais infectados. Mas a Organização Mundial da Saúde lançou o alerta. A chefe do Departamento de Doenças Emergentes e Zoonoses disse que ainda não há informações clínicas suficientes, mas que existe a possibilidade de que o vírus seja transmitido entre pessoas. Essa semana, uma mulher chinesa foi colocada em quarentena na Tailândia, depois de apresentar sintomas e os médicos confirmarem a presença do vírus misterioso no corpo dela. Esse foi o primeiro caso diagnosticado fora da China. Com a chegada do Ano Novo Chinês, feriado que tem início já na próxima semana, milhares de pessoas devem viajar para outros países aqui na Ásia, o que aumenta a preocupação das autoridades. As Nações Unidas estão orientando hospitais ao redor do mundo sobre como agir caso o vírus se espalhe. Ainda não existe tratamento para o novo agente infeccioso. É preciso estar preparado para tudo, até mesmo uma epidemia, alertam os cientistas. A primeira vez que eu ouvi falar da Covid-19 foi em dezembro, assim, acho que aquela notícia que saiu da China, o pessoal falando que tinha acontecido alguma coisa na cidade, aquilo bem superficial, assim, que estava saindo alguma coisa ali em dezembro mesmo. Onde dei reportagem atrás de reportagem, e aí começou aquela questão do nosso psicológico pesar, né? Porque você vai falar, e agora? O que a gente vai fazer diante desse acontecido? E o estado de São Paulo começou hoje a quarentena com o fechamento obrigatório dos serviços considerados não essenciais. Amanheceu e a cidade mais pulsante do país nem parecia que havia acordado. O primeiro dia de quarentena decretado pelo governo de São Paulo foi levado a sério pela maioria dos paulistanos. Lojas, escolas, escritórios sem funcionar e poucas pessoas nas ruas. Eu fiquei sabendo da quarentena na cidade de São Paulo, acho que foi pela internet mesmo, site de notícias, assim. E aí começou o pessoal de grupos, assim, da corrida, os amigos falando vai começar, e comércio, e aí família, todo mundo se comunicando. E foi espalhando, assim, mas a princípio foi pela internet mesmo que eu fiquei sabendo. Quando eu fiquei sabendo que a quarentena e que as pessoas não podiam sair para a rua, foi justamente no mês de março, porque no dia 23 de março, 24 mais ou menos, eu tive que sair da empresa para vir a trabalhar home office. E aí foi onde, através do noticiário, através das informações, dos acontecidos, e através da própria empresa onde eu trabalhava, aí a gente começou a ter essa noção realmente do que ia acontecer e de que a gente teria que ficar enclausurado. Então foi a partir de 23, 24 de março de 2020.
Então, como eu me senti treinando dentro de casa em vez de sair na rua, a princípio, assim, eu achei estranho, porque o sentimento não era nem a questão de não sair de casa, assim, era o medo mesmo de não saber. E a princípio, ok, é isso que a gente tem, é isso que a gente vai fazer. Não, sabe, assim, não fiquei pensando muito, ai, não posso, enfim, não podia. Como que eu me senti para me treinar dentro de casa, como um prisioneiro. Essa é a realidade, cara. Assim, vou falar para você assim, que foi muito difícil. Se eu te falar assim, como foi, eu fiquei em março, eu moro só. Então, assim, por você morar só, já tem essa cobrança, e aí você vir para dentro da sua redoma, que é a sua casa, que você já conhece, que você está familiarizado. Então, isso te traz uma redoma de proteção, mas ela te traz uma questão de que você está enclausurado, nunca ficou preso, mas você sabe aquele momento que a pessoa vai para a solitária? Então, eu acho que foi aquele momento. Do Corre Solo, eu fiquei sabendo, assim, que, como eu acompanho as redes sociais da Seven e tal, acompanho sempre, e foi pelo Instagram mesmo que a gente... E ali o grupo, né, que a gente tem no WhatsApp, que também falou, vamos fazer um corre solo para incentivar as pessoas a correrem, cada um na sua região, no seu bairro, enfim, no seu tempo, no seu horário, na sua quilometragem mesmo, para incentivar, mas cada um fazendo um treino sozinho, tomando todos os cuidados. Mas foi pelas redes sociais mesmo, pelo grupo do WhatsApp. Como eu soube que aconteceu o corre solo, foi assim, como eu já acompanho a Creel, a Seven há muito tempo, então assim, eu sempre acompanho o Emerson, sempre acompanho vocês, os coaches. Então o Diney, ele começou a fazer as lives, e aí a gente foi vendo aquilo que me ajudou, como eu disse anteriormente nas lives, e aí eu vi que o Emerson ele começou a postar, ele colocar o hashtag corre solo, e aí começaram ali a fazer o corre solo. Como eu já participava com eles, eu já estava bem ativo nos treinos, no corre solo não foi diferente. Quando eles começaram, eu logo me engajei, e ali eu comecei também a participar e a colocar o treino corre solo também, para ajudar, porque nesse momento de união, você mostrar que você também poderia ser um incentivador, você poderia incentivar alguém naquele momento. Então foi através das lives, das marcações do Facebook, onde eu comecei a ver a hashtag Corre Solo da Seven. A sensação que eu tive de quando fiz meu primeiro treino na rua, depois da pandemia, eu fiquei 5 meses sem correr. E na rua, enfim, em casa, nada. E tinha medo, não sabia como ia ser. Aí eu escolhi ir no Ibirapuera, que eu falei, bom, um parque, tranquilo, tal, enfim. Mas a sensação que eu tive primeiro que eu falei, eu fiz 5 quilômetros, achei que eu tinha feito 21, né? Horrível, assim, ficar 5 meses, parece pouco, mas para quem está acostumado a correr sempre, eu senti uma sensação muito boa de voltar a fazer uma coisa que eu gostava, de voltar a fazer uma coisa na rua, aquela sensação de liberdade que a corrida dá, proporciona, de você poder correr, de você poder fazer as coisas. Eu falei, eu não posso ficar sem fazer isso, porque eu gosto de fazer isso, assim. E a gente estava preso, né, entre aspas, enfim, mas a gente estava dentro de casa e aquela sensação te deu a liberdade de falar assim, além da sensação da liberdade da corrida, te dá a sensação da liberdade porque você estava em casa, então agora você pode sair. Mas foi um misto, assim, de muita coisa, tanto a sensação de liberdade quanto tô cansada, meu Deus, foram só 5 meses, não vou aguentar, enfim, toda aquela coisa parece que a gente volta quando a gente começa a correr, assim, mas foi muito boa a sensação. Então, quem é de rua, né, eu sempre mesmo me emociono quando eu falo da rua, porque a rua já é o sinal da liberdade, né? Então, quando você cria o seu filho, eu não tenho filho, mas imagino que seja, você cria o seu filho e o seu filho vai para a rua, ou alguém vai até a sua casa e pergunta,
e seu filho, e sua filha, ele está na rua. Então a rua ela já te traz um sinal de liberdade, né? Te traz algo que você fala assim, poxa, tá na rua, tá livre. Então assim, eu fui para a rua com todos os aparatos, com máscara, com álcool em gel, mas eu tive aquela liberdade. Foi difícil o primeiro corre, solo, foi difícil porque você tem que acostumar, tiro máscara, não tiro máscara, tinham pouquíssimas pessoas na rua, mas como eu gosto de correr cedo, então 5h30, Massardal já estava lá, então eu encontrava um ou dois, e no retorno que eu encontrava mais. Mas assim, a sensação de você ter ido o primeiro corre solo e na rua foi a maior liberdade. Eu acho que é uma coisa assim de você falar assim, ela é impagável, né? Você sair de uma redoma e ir para uma ilha ou um momento de uma rua que você participou e você voltar satisfeito, né? Então é algo desejoso e maravilhoso que eu vivi. Então, meu emocional no começo ficou assim, preocupado, muito preocupado, porque eu acho que a incerteza ficou. Então, eu fiquei muito preocupada com essa coisa. O que vai acontecer com o mundo, né? Acho que todo mundo sentiu isso. Fiquei preocupada principalmente com os meus pais, que já são de idade, enfim, a gente sabe, a princípio atacava os idosos, né? Então a gente fica mais ou menos assim. Mas aí eu fui buscar o que eu faço, assim, já, sei lá, uns 2, 3 anos, que é autoconhecimento. Eu acredito, pelo menos eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que vibrar sempre na energia mais alta, porque se todo mundo vibrar no baixo, a energia já estava bem baixa, né? Aquele sentimento de, enfim, de tudo que estava acontecendo. Então, eu pensava nisso, eu tenho que... E procurei buscar pessoas que falavam de coisas boas, sei lá, meditação, o que for, assistir coisas assim, para sempre tentar elevar, porque era o que tinha. O que eu sinto quando eu vejo que cada um, porque a gente começam as postagens. Então eu sinto que cada um está engajado, mesmo que distante, tá próximo. E então assim, porque aquela coisa, eu sempre vejo assim, que você não precisa estar 24 horas com uma pessoa, mas você tá com ela em conexão. Então quando a gente, os mesmos encontros da Seven que a gente tinha de ter a marcação lá dos coordenadores, do Emerson, dizer assim, olha, vai ter um treino sábado. Não mudou, porque tudo está na nossa mente, no nosso psicológico. Então, assim, quando fala-se do corre solo ou do corre todo mundo junto, a satisfação e o prazer tem que ser o corre solo e o corre todo mundo junto, o mesmo prazer. Então, assim, quando se fala de, olha, sábado vai ter o corre solo, é o mesmo prazer que eu tenho, a mesma satisfação de ter um encontro de todos juntos. É lógico que todos juntos faz a força, é como a união faz a força. Mas o mesmo prazer que eu sinto, é o mesmo prazer que eu sinto de um e outro, eu digo que eu vou com a satisfação e volto com a mesma satisfação, de alegria de ter participado, de ter encontrado no corre solo o mesmo retorno que eu encontrei no corre com todos juntos. Então isso para mim foi uma satisfação enorme. Quando eu vou treinar no sábado, o sentimento que eu tenho é que como se eu realmente estivesse indo treinar com a Seven, todo mundo junto, como a gente fazia antes, normal. Mesmo não tendo aquele horário fixo, né, como a gente tinha, local e horário, é um compromisso que eu tenho, assim, não importa o que eu vou fazer antes, depois, mas aquele compromisso eu tenho, como se eu fosse treinar mesmo, aquele sentimento de estar todo mundo junto, de querer saber as fotos, quem vai tirar, vai mandar, onde o pessoal está indo treinar, vendo, ai, nossa, que legal, posso fazer assim também, posso treinar. Então, eu acho que o sentimento de... É como se a gente estivesse junto mesmo, porém a gente está longe. Cada um no seu espaço, mas a gente está junto. E pensando sempre, quero fazer uma foto diferente, quero, sabe, incentivar, quero que as pessoas olhem e vejam, tá indo treinar, tá se cuidando, enfim, no seu lugar, na sua quilometragem, no seu pace, não importa se você vai caminhar ou correr 1, 2, 10, 30, 50, mas desde que você vá, que é o importante. Então, para mim, o sentimento acho que é esse, assim, estamos indo em grupo do mesmo jeito, não mudou nada, entre aspas, né? Olha, durante a pandemia, a importância do corre solo, eu acho que, eu vou dizer para mim especificamente,
você faz uma auto-retrospectiva, né? Uma introspectiva, sendo mais claro, uma introspectiva, e aí você começa a rever pontos e a melhorar pontos. Porque eu digo assim, que quando a gente tá junto, é muito mais fácil, né? A gente tá junto, um ajuda o outro, e aí você não tá bem, você já percebe que o ciclano não tá bem, aí você vai atrás porque um tem um grau de dificuldade, e aí quando você vai para um corre-solo sozinho, e aí você fala assim, Deus, eu e você, né? Eu tenho que seguir, eu tenho que fazer acontecer. E porque pessoas também dependem de nós indiretamente, né? A gente sempre fala que quando a gente tá em alguma coisa à frente, ou a gente às vezes é marcado na vida, né? Alguma coisinha, então aí você termina ficando algo marcante, algo seu. E aí você precisa ir falar assim, poxa, eu vou porque talvez tem muita gente que na situação que eu estava e que eu estou, então na mesma forma não consegue levantar da cama para poder sair e fazer alguma coisa. Então eu sempre ia com essa certeza do corre-solo, da importância dele para a minha vida, de que eu podia somar e de que algo dentro do corre-solo ia fazer modificar dentro de mim. Então eu busquei. E a cada treino que eu venho fazendo solo, eu venho vendo que dentro de mim mesmo muita coisa mudou. Eu gosto de correr ouvindo música, então eu ouço muitas músicas, e aí você vai refletindo e vai vendo de tudo aquilo, e você busca uma autoconfiança, você busca uma força que tem que estar dentro de você para superar. Porque a gente não sabe os acontecidos da vida, mas a vida lá na frente ainda pode pregar muitas coisas. E vai chegar um momento da vida de que você pode se encontrar só. E aí você se encontrando só, você, diante do ocorrido lá atrás, daquilo que você, no meio da vida, você preparou, você vai estar lá na frente e vai conseguir superar. Então, essa importância do treino solo, do corre solo, me ajudou muito. Me ajudou muito como pessoa, me ajudou muito a melhorar a minha autoestima, me ajudou muito a refletir um pouco mais. Eu não vou dizer que a pandemia muda muitas pessoas e muda a gente, mas eu digo que ela foi um ponto precursor da gente poder rever vários momentos da nossa vida e várias situações do que a gente precisa melhorar também. Não vou dizer que eu sou 100% bom, não vou dizer que eu sou 100% ruim, mas a gente está em degrau em degrau melhorando a cada momento da vida, né? Na minha opinião, a importância do corre solo durante a pandemia, eu acho que para incentivar mesmo, porque eu sei que tem muita gente que parou de fazer exercício assim, total, não fez absolutamente nada, porque gostava de correr. Tem gente que parou de correr porque só corria quando encontrava a Seven e tudo mais, em grupo. Então, eu acho que a pessoa olhar e falar assim, olha, tá todo mundo voltando, assim, voltando dentro, claro, do solo, todo mundo separado, cada um no seu lugar, mas todo mundo voltando. Eu acho que dá um incentivo mesmo para a pessoa fazer alguma coisa. Mesmo que à distância, mesmo que na sua região, enfim, correndo muito menos ou mais devagar. Mas eu acho que dá esse incentivo, acho que é muito importante mesmo, as pessoas continuarem pelo exercício, sabe? Eu acho que é bem legal essa parte. O que a corrida de rua representa na minha vida, ela representa tudo. Do que eu era para o que hoje eu sou. A corrida de rua, ela é algo assim que, se eu for te explicar, você precisa correr comigo para poder ver. Então é a mesma coisa de você chegar e falar para a pessoa assim, você gosta de tal prato? Mas eu não experimentei. Mas a pessoa que está dizendo, ela sabe que é bom, mas aquela que não experimentou não sabe. Então eu sempre falo para as pessoas que antes de repente buscar uma autoajuda, busca uma autoajuda primeiro em você, e a rua ela te muda, porque na rua eu saio, não que eu viva duas vidas, mas ali naquele momento quando eu vou para a rua, você esquece de tudo. E aí você tem aquele ar de que tudo é superado, porque a rua são obstáculos. A rua, a cada farol que você passa, e eu reflito muito diante do corre.
a cada farol que você passa, então você vê que você pode superar obstáculos, né? Porque é isso na vida, quando você tem uma reta, que você não tem paradas, até isso a gente tem que perceber na rua. Poxa, são detalhes, né? Fala, poxa, por que essa avenida tem tanto farol, né? E aí você reflete e você fala assim, é a nossa vida, né? Na minha vida, dos meus primeiros 10 anos, foram uma situação, dos meus 20 outras, dos 30 hoje, dos 40 hoje, é uma outra situação, mas são obstáculos. E a cada farol que você foi superando, e isso é a corrida de rua, ela faz a cada quilômetro. Nossa, a corrida para mim significa terapia. Eu falo que eu acho que é total, assim. Eu comecei a correr, eu sempre achei o máximo quem corria, eu comecei a correr mais porque eu queria entrar em forma, fazer algum aeróbico, mas hoje a corrida para mim tem dia que só a corrida salva, sabe? Para a cabeça, para o emocional, me dá dá uma força mesmo, sabe? Assim, quando você corre, você evolui na corrida quando você começa a treinar. Então, acho que dá essa sensação de capacidade. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu corro 21, eu corro 10, eu corro 5. Eu subo aquela subida que eu subia caminhando, hoje eu já subo correndo. Eu acho que dá essa sensação de capacidade que você pode levar para a vida. Olha, a Seven Runner representa para mim, eu digo sempre que a gente tem, assim, os amigos que a gente tem ali dentro, né? Porque a gente não conhece todo mundo, né? Mas a gente tem um e outro que tá ali 100%, que a gente quando eu fui a primeira vez e participei, né? Eu já sabia que era diferente. E eu vi que falou assim, olha, é aquela casa que você vai, que é uma casa aconchegante, uma casa que tem defeito como todas as famílias têm, como todas as crews têm, mas é algo assim familiar que te deixa bem. Então assim, e eu sempre pensei assim que o lugar que te deixa bem, ele sempre vai estar de portas abertas e você tem que sempre visitá-lo, né? Então, aí eu digo que a Seven Runner, ela é minha família e é tudo ao mesmo tempo, porque assim, eu não me vejo fora dela, então assim, não porque eu visto a camisa e que ninguém, eu visto porque eu amo, a gente ama, quando a gente ama e se identifica, né, por que a gente não vai falar? É como um encontro do primeiro amor, né, então quando a gente tem ela dentro, ela corre nas nossas veias, então a gente tem a paixão. Então, independente em qualquer lugar que esteja, então assim, ela foi na minha vida e eu sou na vida dela, né? É como um amor realmente, né? Então é um encontro. Então é a partir desse momento que eu sinto e o que ela sente por mim. É um retorno recíproco, né? Porque quando você tem um retorno recíproco, o amor recíproco, as coisas elas acontecem. Então a Seven Runners para mim assim é a minha família, ao mesmo tempo distante, mas é a minha família próxima. Aquilo que eu estou sempre em contato com eles. A Seven Runners você representa para mim, acho que família, assim, eu que não tenho, a minha família está toda no interior, moro sozinha aqui, eu acho que é a família que eu tenho aqui, assim, meus amigos, pessoas que eu posso contar, que eu faço amizade, que frequentam esses lugares, enfim, é uma família mesmo, para mim é assim que eu sinto.